Alô, amigos e amigas do esporte. Estamos na abertura do nosso programa de hoje, o primeiro de 2026, ao lado do Genival Alexandre dos Santos, popularmente conhecido como Canhoto, falando aqui pela TV Opes, para o estado de Alagoas, de Pernambuco, Bahia e Sergipe. Um abraço para você aí que nos acompanha em Sergipe, em Pernambuco e também em Alagoas e para mais de 32 cidades aqui no estado de Alagoas. O futebol não nasce só nos grandes estádios. Ele nasce no chão batido, no campinho de terra, na bola gasta, no olhar atento de quem acredita antes de todo mundo. O convidado de hoje não nasceu em Arapiraca, mas Arapiraca escolheu ele. Escolheu pelo talento, pelo chute forte, pela bola parada respeitadíssima, mas principalmente pela história. Um jogador que saiu dos campinhos do seu Zezé, conciliou trabalho e treino, cresceu com responsabilidade, virou referência no Asa, rodou o Brasil, foi campeão cearense pelo Fortaleza, vestiu a camisa do Internacional e viveu uma das maiores emoções da carreira jogando no Maracanã. Hoje, o esporte de peso recebe um homem que carrega no pé esquerdo talento e no coração gratidão. Com vocês, Genival Alexandre dos Santos, o Canhoto. Canhoto, boa tarde, um prazer muito grande tê-lo aqui na TV Opes, no esporte de peso, falando para Alagoas, Sergipe, Bahia e também Pernambuco ao vivo. Boa tarde, Josenildo, boa tarde aos nossos ouvintes e telespectadores da Bahia, né? Sergipe, Alagoas, tem outro estado mais. Pernambuco, né? Meu forte abraço para todos e desde já desejar um feliz ano novo para todos esses nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, e a nossa gratidão, né, de iniciar um ano estando aqui junto de você, né, dos seus ouvintes, para que a gente possa conversar um pouco da nossa história, já que você já resumiu aí, basicamente, a nossa trajetória. Mas a gente tem muito o que conversar, né? Quando você ouve o nome Canhoto, o que vem primeiro na tua cabeça? O jogador ou o homem? Primeiro o jogador, né? Porque até então, meu nome, como você iniciou, é Genival Alexandre dos Santos. Mas aqui em Arapiraca todos me conhecem por Canhoto. Então, Canhoto virou o marco da minha história. Genival Alexandre é pouco conhecido, né? A família mais chegada é que conhece pelo nome de Genival Alexandre. Nos demais é só Canhoto. Então, esse nome foi que deu o início, o pontapé para a minha carreira como jogador de futebol. Embora seja tratado como uma pessoa de Arapiraca, você não nasceu em Arapiraca. Em que momento você sentiu Arapiraca é meu lugar? Como você frisou, eu nasci no município de Giraldintiúba, né? Município de Porto Real do Colégio e São Brás, que é 2 municípios. E de lá meu pai, com mais 4, 5 irmãos, né, viemos aqui para Arapiraca, todos nós com sonhos, com objetivo. E dei graças a Deus que Deus abençoou, nós crescemos aqui, fomos bem acolhidos por Arapiraca. E graças a Deus eu fui criado também junto com as pessoas importantes para que eu me tornasse um homem, né? Óbvio, um homem, que acima de tudo a gente, além de ser um atleta, tem que ser homem. E foi essa trajetória que me fez, né, dizer que aqui era o meu lugar, era aqui onde eu ia crescer. O futebol foi escolha, sonho ou necessidade de vida? Foi sonho.
Foi sonho, né? Porque quando eu iniciei minha carreira de jogador de futebol, meus pais não queriam. Porque até então a família de classe baixa necessitava de que a gente trabalhasse. E foi aí que eu comecei a trabalhar. Não pensava pensava em jogar futebol, sim, mas profissionalmente não me passava na minha cabeça, porque devido à situação e às dificuldades para que a gente se tornasse um jogador profissional, porque eu tinha que largar o trabalho para seguir a carreira de atleta profissional. Mas daí foi quando as coisas começaram a fluir. Comecei a jogar futebol nos campinhos do São José Severino de Souza, que era o seu Zezé. E daí as coisas começaram a fluir, o pessoal começou a comentar, fui divulgando o nome Canhoto. E aí foi quando eu fui começando a despertar a me tornar um jogador de futebol. Então, daí em diante, eu comecei já a pensar no futuro, me dedicar ao futebol. Você lembra quem foi a primeira pessoa que disse: esse moleque joga bola? Você lembra? Teve muitas pessoas que falaram, mas uma que me falava muito era o seu Zezé. Porque até então, é óbvio que a gente começou pequenininho ali naquele campinho, né? Um campinho onde tinha muitas atrações de futebol. E ele sempre me escolhia para jogar no time dele, né? Ele, além dele ser bom e fazer gol, ele também levava eu junto com ele, então nós formávamos ali uma dupla muito boa. Na verdade, Canhoto, eu já começo movido assim por muita emoção, porque amanhã completa 2 anos do falecimento do meu pai. E era um cuidado assim que ele tinha com você muito especial. A gente ia para o pau ímpar, normalmente eu e ele era quem ia para o pau ímpar. Quando ele ganhava, ele dizia Canhoto. Mas antes de tudo, ele fazia uma reunião e dizia: vocês tenham cuidado com esse moleque, porque você era franzino, perna fina, né? Mas assim, muito hábil, muito rápido. E ele dizia: cuidado, porque vocês vão terminar machucando esse menino, e esse menino tem futuro. E foi dali mesmo que nasceu, né, esse cuidado, e nasceu esse jogador, né, que fez história no futebol nacional. Né? Sim, sim. Praticamente eu nasci e me criei né, convivendo com a família do seu Zezé, você, eu e os demais. Então a gente cresceu, graças a Deus, eu dou graças a Deus por ter convivido, né, ter aprendido muita coisa com ele. Aproveitando que ele imediatamente ele me convidou para trabalhar na loja dele. Ele já levou você para trabalhar na já loja, levou, né? já Casa das Louças. Justamente, Casa da Luz. Então ali ele já amarrou o meu passe já, né? Ele pronto, agora não tem como, é titular no meu time e acabou. Então fiquei trabalhando ali muito tempo, mas sempre ele trazia pessoas de Recife também para jogar futebol lá no campinho também, e as pessoas de Recife também elogiavam, falavam muito sobre o meu futebol. E um dia eu despertei e disse: eu vou ser jogador de futebol, vou sair da loja e vou trabalhar. Aí cheguei para ele, falei para ele, ele disse: é isso que você quer? Eu disse: pronto, você vai seguir sua carreira. E todo o tempo que você precisar, nós estamos aqui às suas ordens. E antes, porém, eu soube, ou ele me contou, que seu Neco lhe convidou para ir para a base do Asa. Naquela época era juvenil. Juvenil, falar juvenil. E ele conciliou, ele dava a oportunidade para você trabalhar, mas também te dava o horário para você ir lá treinar. Justamente. Eu jogava no infantil, né, que era só final de semana, devido ao trabalho que nós trabalhávamos, e daí então foi quando surgiu essa oportunidade do final do Curau me convidar para treinar junto com o seu Neco, treinar no juvenil. Aí era quando ele conciliava esses horários e, por infelicidade minha, um treino eu fui, torci o tornozelo, aí passei praticamente um mês sem fazer nada e até sem trabalhar.
mas graças a Deus, né, deu tudo certo, Deus abençoou, foi ali onde começou o pontapé, e daí então as coisas começaram a fluir, começou a surgir as oportunidades. É óbvio que, como você falou, era uma pessoa franzinha, né, existia aquele risco, mas devido aos tratamentos, devido aos treinamentos, as coisas do futebol, eu desenvolvi e passei a crescer mais ainda. Ele me contava que no primeiro andar da loja, no depósito, sempre tinha estoque de bolas, porque a loja também vendia bola. Aí disse que, Canhoto, vai pegar a mercadoria tal lá em cima. Quando chegava, estava Canhoto batendo bola. Aí ele disse, rapaz, o menino é louco por bola mesmo, a gente tem que incentivar e dar essa oportunidade que ele precisa. Quem eram as suas referências no futebol? Eu tive muitas referências no futebol. Assim, no início da minha carreira, não tive tantas, né? Porque eu acompanhei pouco, via os jogos, coisas, mas sempre via grandes jogadores, né? Profissionais, como o Zico, ainda acompanhei jogar. E outras referências aqui no Asa, nós tínhamos o Freitas mesmo, que era um cara ídolo, tinha o Joãozinho, Carioca, era um cara muito, que a gente via para o campo para ver esses atletas atuarem com a camisa do Asa. Aí foi quando começou a despertar o prazer, a paixão pelo Asa, o desejo de um dia se tornar um profissional como eles e poder vestir a camisa do Asa. De onde saiu esse apelido Canhoto? Eu creio que quando eu me lembro muito bem que tinha um lateral esquerdo aqui no Asa que se chamava Canhoto. O Canhoto que chamava Cocota. O Canhoto lateral esquerdo lá da cidade de Penedo. Isso, ele era de Penedo, e daí então foi quando eu comecei a jogar, ninguém me chamava de esquerdinha, só chamava de Canhoto. Aí ficou Canhoto e pegou Canhoto. Aí, geralmente, as pessoas me perguntam por que Canhoto, eu digo, devido a um ex-atleta do Asa que era Canhoto, e através dele o pessoal assimilou também e eu comecei a crescer nessa carreira como Canhoto também. Até para servir como parâmetro, você lembra com que idade você começou a trabalhar na Casa das Louças? Meu José Nildo, se não me falha a memória, eu era ainda de menor. Eu não assinava a carteira. Era uma criança. Era uma criança. Ele levou com uns 8 anos por aí, que era só para tomar de conta da frente da loja. Não fazia nada. Ele disse, olha, fique só olhando aqui a loja e acabou. Não deixa ninguém levar nada. Não deixa ninguém levar nada, porque era um movimento muito grande. Muito grande. Aí eu ficava ali usando, aí foi crescendo, aí foi que ele foi. Até para que sirva para os tempos atuais como parâmetro, o fato de você ter tido responsabilidade muito cedo, trabalhando e jogando, isso serviu para te amadurecer muito? Serviu. Isso é uma aprendizagem muito grande para mim, para qualquer um garoto ou quem quer que seja que queira se tornar um atleta profissional. Ele tem que, primeiro, ele tem que ter disciplina, né? Tem que ter foco, tem que ter amor por aquilo que ele vai fazer, respeito, né? Humildade acima de tudo. Então, eu aprendi tudo isso aí convivendo com pessoas que vão... É óbvio que você tem que saber com quem as pessoas que você estão convivendo, o convívio seu é que vai te direcionar para que futuramente você se torne um grande homem. É verdade. O que significa para você, Canhoto, saber que o seu Zezé te liberava para o trabalho, para treinar, tudo mais? O que significa esse gesto dele? Eu não sei, eu não sei nem que dizer a forma, o carinho, o respeito, a maneira que ele me tratava. Então, quando eu me tornei jogador de futebol, que eu comecei a jogar em grande equipe de futebol, vinha logo à minha mente a minha gratidão a ele. Então, o foco era aquilo ali. Aproveitando que eu tive no Internacional, fizeram uma matéria lá,
e eu citei justamente a Casa da Luz, Eu me onde eu recordo, trabalhava. isso foi motivo de matéria nos jornais do Rio Grande do Sul. Isso. Um ex-balconista fazendo sucesso no Rio Grande do Sul. O título era exatamente esse. Então, era a gratidão, a minha gratidão. Eu não tinha outra maneira de expressar minha gratidão a ele, a não ser jogando futebol e mostrando que realmente ele acreditava e ele sabia que um dia eu ia chegar aquilo ali. Então, é uma gratidão muito grande. Naquela época, você, muito criança, você tinha noção do tamanho desse gesto dele? Não tinha. Eu só vim ter noção, se não me engano, ele era torcedor do esporte. Do esporte. E quando eu joguei no esporte, a primeira coisa que veio na minha mente, eu disse, vou pegar essa camisa do esporte e vou levar. Quando eu vim de férias, eu fui entregar a ele lá. Aí começamos a brincar, ele começou a brincar e contar as histórias, relembrar o que eu fazia na loja, o que não fazia, tudo mais. Então, era essa a nossa conversa. Quantos talentos, né, Canhoto, não se perdem por não ter tido seu Zezé, não é verdade? Justamente. Realmente era uma e pessoa... Aquele campinho ali no fundo de casa, ali no quintal de casa... Não era foi só um lazer, de muito talento. Muito talento. Você, muito talento. Zezinho e muitos outros, né, que passaram por lá. Por lá. Não era só um momento de lazer, era um momento também de confraternização de pessoas, de ideias, E era jogo valendo. O pau cantava. Valendo, o pau cantava mesmo. Ninguém queria perder, né? É verdade. Mas era sadio. Quando o Asa de vez entrou na tua vida? O Asa entrou de vez em 86. Eu disputei uma partida de juniores decidi o título com o Júnior do Asa. E daí, então, eu já subi para o profissional. E aí, imediatamente, eu fui convocado para a seleção alagoana. Eu era ponta esquerda. Surgi como ponto esquerda. Na verdade, você iniciou como ponto esquerda, né? Como ponto esquerda. E daí, então, quando eu fui para a seleção, aí eu já voltei como lateral esquerdo. E quem era o treinador da seleção? O treinador era Jair Passo. Não, quem me fez do lá... Do Asa, Jair Passo. Jair Passo. Da seleção era o Manelzinho Caranguejo. Ele era porque nós tínhamos 2 pontos esquerda, tanto eu quanto o Ivan. E daí, então, o lateral esquerdo se machucou, ele me improvisou na lateral esquerda. Aí, como eu tinha muita facilidade de ir para frente, já que eu era ponta, então, foi hoje era o lateral moderno de hoje, né? Isso. Que é o lateral que vai para o fundo mesmo. Então, eu tinha essa facilidade porque eu era ponta esquerda. Então, eu atacava mais do que próprio defendia. Mas como eu era um jogador de força, um jogador condicionamento físico muito bom, eu fazia isso aí naturalmente. E o lado esquerdo da seleção era muito forte com você e com o Ivan, né? Porque o Ivan também tornou-se lateral, né? Tornou-se lateral também. Tornou-se lateral. Baixou para lateral acho que era coisa do Caranguejo. O nosso lado esquerdo era eu, o Ivan e o Coronel do Vale. Coronel do Vale? Coronel do Vale era o meio esquerdo. Jogava bola? Jogava bola, muito bom. Jogava. Muito bom mesmo. Tu lembra de mais alguém dessa seleção? Da seleção, o Oswaldo Barbosa? Oswaldo Barbosa também participava também. Ele sempre ia com o pai dele que levava ele lá. Sim. Nós treinava na Julito Coutinho, era uma concentração que tinha da tinha seleção. Lá lá em cima, né? Lá para cima. Benedito por ali. Então o pai dele, Vacil Barbosa. Toda manhã ele levava ele lá para treinar. Nós ficava foi lá. Na época do Dão, não, né? Não, né? O Dão deve ter sido depois, né? O Dão foi antes. O Dão foi antes. Dão, Pré-A, acho que o Jair Corrêa. Né? Aí depois veio o Berinho, veio o Pitico, veio o Riva, também seleção. Aí depois veio eu, e veio... só fui eu e um garoto chamado Burra, era Burra, lateral esquerdo também. Eu lembro desse... Infelizmente ele foi cortado e nós seguimos a carreira. Aí você volta da seleção. E a partir daí, qual foi a tua trajetória? Quando eu voltei da seleção, esse Jair Passo, ele era um paulista, Moreno. Morenão, altão,
gostava muito de uma roupa branca. Contava lá as histórias dele. Então, ele chamava de garoto da base, ele chamava de cabaço. Ele disse, eu não trabalho com cabaço. Ele não gostava. Ele não gostava. Só gostava dos mais maduros. Só que quando eu voltei numa segunda, na quarta-feira, ia ter um coletivo no estado municipal. Aí daí, então, ele manda o cabaço lá para mim ver, dar uma olhada. Aí fui lá e quando eu fiz uma jogada lá, ele disse, o cabaço vai ficar comigo. O cabaço fica comigo. Aí foi quando o Marquinho era o lateral esquerdo, né? O Marquinho jogou no Vitória, se não me engano. Sim. O presidente era de Muria Leão, fez um excelente time. Aí foi quando Marquinho surgiu, era aquele comprido, moreno. Um altão, justamente. Que veio ele, veio uns 2 ou 3 da Bahia para compor o elenco aqui. Aí daí então eu comecei a seguir a carreira como lateral esquerdo e graças a Deus... E qual foi a tua trajetória já profissional? Aí, depois do Asa? Profissional do Asa foi quando eu me desliguei do Asa em 89. Daí então fui para o Santa Cruz de Estância, né? O Gino jogava lá, o Renato jogava por lá. Renato, o lateral direito. Aí daí então eles me convidaram para ir para lá e eu fui para lá. Aí joguei uma temporada lá. Daí então voltei para o CRB. Aí do CRB também fiz uma temporada no CRB. Do CRB eu saí do CRB e fui para o Fortaleza. Aí do Fortaleza eu fui para um Internacional. Aí do Internacional fui para o Goiás. Aí fui para o Paysandu. Voltei para o time do Rio de Janeiro, Volta Redonda. Depois voltei para o Fortaleza novamente. Aí voltei para Sergipe, fui tetracampeão no Sergipe. Voltei para o CSA. Aí daí então já estava começando já a fim de carreira e fui para São Paulo. Aí encerrei a carreira no interior de São Paulo. Você encerrou a carreira lá no interior de São Paulo. Lembra o clube, não? É o São José dos Campos. São José dos Campos. E nessa tua trajetória teve uma passagem em Pernambuco também, né? Pernambuco não, foi o único Pelo estado Sport? Não. Você foi jogar contra? Eu só joguei com era Sport, Santa Cruz e Náutico nessa época. E em Alagoas você jogou nos 3? Nos 3, Asa, CRB e CSA. Asa, CSA e CRB. E pela ordem, Asa, CRB e CSA. E CSA. É um histórico assim que, sem sombra de dúvidas, valoroso. Jogar nos 3 grandes clubes de Alagoas, né? Sem dúvida. Você chegou no Fortaleza muito jovem ainda, né? Cheguei jovem no Fortaleza. Eu cheguei em 2000, não, 91, 92. Cheguei em 91, estava no Fortaleza. Em 92 fui para o Internacional. Cheguei jovem lá. Mas aí foi quando houve algum tropeço na carreira com o empresário. Foi quem... por isso que às vezes eu fico meio temeroso quando um atleta inicia uma carreira e já começa com um empresário sem saber a procedência, o que é que ele pensa, se ele pensa no atleta, se ele pensa em usufruir do atleta ou pensa no futuro do atleta. Com a experiência de vida que você ganhou, qual é a tua recomendação? A recomendação é que você pense muito bem... para conhecer a pessoa, para saber o interesse dele. Eu sei que os empresários certos dele é o pai e a mãe, né? Às vezes, quando eu fazia o trabalho de base aqui no Asa, e o jogador chegava com o empresário, eu dizia, esse cara já te deu o quê? Nada, professor. Deu o quê? Tua mãe, teu pai? Nada. Então, e esse cara vai fazer o quê contigo? Então, se você quer tomar conta do meu passe, você toma conta do seu passe. Então, vou dar uma casa para o seu pai, uma casa para você, um negocinho, pagar alguma coisa para você. Não paga nada. Então, para mim, não serve um empresário desse. E tem muitos atletas, tem muitos pais de família aí, né, decepcionados com esses tipos de coisa, que diz que vai levar você para... Eu só vejo o cara dizer, eu fiz uma peneira, levei fulano para cá, mas você não vê o cara jogando lá. Não adianta. Ele vai, joga você lá, se der bem, ótimo, ele se dá bem. Se ele está colado, né? Ele está colado. Se não der, ele fica sugando o pai. Risco até de abandonar. Aí fica rodando com o filho lá, fica rodando. Quando não consegue nada, aí o cara vem decepcionado, frustrado. Né? Aí vem as consequências. O Asa te deu vitrine?
O Asa deu vitrine. Eu falo sempre, o jogador ele diz, para mim, chegar numa equipe grande tem que começar. Não, você tem que começar num time pequeno. Começa no time pequeno. Eu comecei no Asa, ninguém conhecia do Asa. Então, hoje o Asa é conhecido, hoje o Asa é mais conhecido que na minha época. Hoje o Asa, todo onde você chega, eu fui fazer curso em São Paulo, quando eu falo o nome Asa, o Asa é reconhecido. Então, hoje ele tem um nome, o Asa hoje tem um nome. Qualquer jogador de base... Uma história, né? Hoje ele tem uma história. Qualquer jogador de base do Asa, hoje, ele é valorizado. Se ele se dedicar, se ele se empenhar, se ele abrir mão da vaidade, se ele abrir mão daquilo que não vai ser benéfico para a sua carreira de futebol, com certeza ele vai chegar no time grande. Ninguém... nós temos um exemplo, o Júnior Viçosa saiu dali e veio para aqui, daqui foi para o Grêmio. Ninguém conhecia ele. Conhecia aqui do Asa. O seu currículo também é um currículo interessante, porque você saiu degrau a degrau. Você saiu de Arapiraca, aí foi lá em Sergipe, aí foi para o CSA, né? CSA. CRB? CRB. CRB e depois... E do CRB eu fui mandado embora do CRB. Fortaleza Internacional. Eu fui mandado embora do CRB. Houve uma confusão, um problema lá com o CRB me mandou embora. E... Aí o cara diz, como foi que tu chegou no Internacional, no Fortaleza, Goiás? Mas foi luta, não foi fácil. Você tinha que ser um cara muito persistente, você tinha que ser um cara muito focado e dedicado para que você não se desviasse. Porque eu passei numa peneira, que é teste, né? Que os caras falam teste, eu falo peneira. Passei umas 4 vezes na peneira lá em Fortaleza para poder vestir a camisa profissionalmente do Fortaleza. No Internacional, eu também passei na peneira no Internacional, para poder vestir a camisa do Internacional. Então, não é fácil. Onde você, com jogador de seleção, e você chegar ali, você se prontificar, fazer um teste já, um jogador já conhecido, famoso, e graças a Deus foi assim a nossa trajetória. Como é que foi a tua emoção em vestir a camisa do Asa pela primeira vez? Essa é inesquecível, porque é o sonho, né? Um sonho de garoto. Todo garoto aqui, não só de Arapiraca, mas das cidades vizinhas aqui, o sonho deles é se tornar um jogador de futebol e vestir a camisa do Asa. Não tinha outro, não pensava em Flamengo, não pensava em Vasco, não pensava em... Não, vestir a primeira camisa do Asa. E daí, então... Você lembra o jogo, o primeiro? Foi Asa e CSA, no Rio Pelé. Foi, nesse dia fui Iná, eu, Isná e o Gino. Mas eu era o mais novo desse meio. Aí foi minha estreia lá. Pois bem, nós vamos a um intervalo e na sequência a gente retorna com esse papo de conteúdo interessante com o Canhoto, lateral esquerdo, que fez história, técnico, campeão. A gente ainda vai entrar nessa esfera e eu conto com você no retorno. Já pensou ter uma casa que trabalha por você? Uma casa conectada, onde com apenas um clique você controla luzes, clima, segurança e muito mais. Bem-vindo à Casa Inteligente. A automação residencial conecta diferentes dispositivos em sua casa, permitindo o controle total a qualquer hora e de qualquer lugar. Com assistente de voz, é só pedir e sua casa faz. Luzes, música, temperatura, cortinas, café, TV, trancas das portas e até o modo de economia de energia. Tudo pronto para você aproveitar o seu momento. Segurança na palma da mão. Monitore câmeras e portas direto do seu celular. E ainda economize energia com sensores e programação inteligente. Aproveite a magia da Casa Inteligente. Esqueci a chave. A Vet Amigo agora está disponível 24 horas para cuidar do seu pet a qualquer momento. Na Vet Amigo, entendemos que situações de emergência não têm hora marcada. Por isso, criamos um atendimento especializado, pronto para agir rapidamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Vet Amigo, o seu parceiro no cuidado do seu pet. Agora disponível 24 horas, porque quando se fala de saúde, cada segundo conta. Essa loja ela foi criada para oferecer mais do que moda. Ela foi criada para valorizar a beleza da mulher. Eu quero dizer que hoje é um dos dias mais felizes da minha vida e que eu estou realizando um sonho. Muito obrigada a todos e sejam bem-vindos à vez. Passeando aqui pelas araras, conferindo a coleção que vestem aí mulheres de estilos diferentes, eu tenho certeza que vocês vão amar. Uma loja acolhedora, aconchegante, com estrutura maravilhosa, especialmente feita para vocês. Gente, a curadoria está perfeita. O look que eu escolhi tá cada um mais lindo que o outro. Olha só, a perfeição que tá esse conjunto. Então, se você é de Arapiraca, região, vale muito a pena conhecer a loja, tá? Muito bem, então, um abraço para você aí em Sergipe, Pernambuco e na Bahia, acompanhando a TV Opes no Esporte de Peso, falando para todos esses estados e para mais de 32 cidades no estado de Alagoas. É a pioneira em todo o agreste alagoano. Canhoto, e em campo, você se sentia mais lateral ou ponta? Eu conciliava bem as duas funções, né? Tanto ponta como lateral, porque até então, quando eu pegava um jogador que eu sentia que ele se preocupava mais em me marcar do que propriamente coisa, aí toda hora eu ia embora. Tinha liberdade Tinha para ir liberdade. embora. Agora, quando eu pegava um ponta que eu sabia que esse não me acompanhava e gostava de ficar aí, isso aí nós tínhamos que ter uma preocupação sempre maior. E quem foi o ponta que você parou e disse assim, esse aqui eu não posso ir tanto, tem que esperar aqui Esse pouco foi o mais. Ivanildo. Ivanildinho, ponta. Ivanildinho era danado. Aquele era muito rápido, né? Era muito rápido. Muito rápido. E Você chegou a jogar contra o Mário Tilico ou não? quando joguei. Era outro Joguei, também. ele estava no Fluminense. Era Ele outro estava no também, Fluminense, eu estava no Volta Redonda. né? Foi. Era outro, Era outro raio. também, Só que o Mário Tilico, ele era de dar tapa, ele, né? Ele não era aquele jogador driblador. Ele ia dar tapa ele e ia empurrava embora. ela lá Depois- na bandeira. Aí depois dele lá acabou-se. É verdade. Né? Mas ele, um ponta também que eu não cheguei a jogar contra ele, mas via ele jogando e sabia que era muito difícil, porque alguns laterais amigos meus falavam que era o Zezinho. Zezinho. Esse vinha com a bola driblando Esse, no se pé. não tem tido a infelicidade que teve, com certeza teria sido um assim, marco do futebol nacional. Não tinha dúvida disso. Era um jogador Esse diferente Era mesmo. certo mesmo. Jogador diferente. Isso. Você era dono de um chute forte e tinha uma bola parada muito boa também. Aquilo foi treinamento ou era dom? O chute forte não era treinamento, foi dom. Agora, as cobranças de falta era treinamento. Eu treinava muito, principalmente no Fortaleza. O Fortaleza foi onde eu comecei a usufruir da bola parada de falta, né? Eu tinha um treinador, na época lá, esqueci até o nome dele. E então, ele, quando terminava o treino, ele gostava de ver eu chutando, né? Aí ele ficava admirado com meu chute. Que eu começo a treinar cobrança de falta. Eu disse assim, mas como é que eu vou cobrar? Porque às vezes os caras não queriam ficar na barreira para mim cobrar as faltas. Naquela época era uma dificuldade para você ter barreira móvel.
Então tem que botar os atletas para levar bomba. E geralmente era o pessoal que ficava de fora e botava para aí, ninguém queria. Aí daí então, mas aí foi quando eu comecei, ele botava a camisa lá na trave lá para me chutar, né? Aí eu fui como alvo, né? Como alvo, eu fui aperfeiçoando. Aí quando chegavam os jogos, eu fiz muito gol de falta no Fortaleza, naquela época era gol do Fantástico, que chamava. Fiz muitos gols de falta no Fortaleza, e daí aí foi quando eu comecei a aprimorar cada vez mais. Qual foi o jogo da tua vida que você nunca esquece? O jogo meu foi a minha estreia no Internacional. Isso não esqueço, porque eu tenho do Asa, né? Minha estreia do Asa, mas o que acontece no Internacional era porque a cobrança era muito grande, a desconfiança era muito grande. Era um jogo contra o Fluminense, era a minha estreia, o Beira-Rio cheio, um jogador do Nordeste, né? Ninguém queria se responsabilizar, foi o Antônio Lopes que trouxe. Foi o Lopes que te levou para o Internacional? Foi, devido ao conhecimento dele com o Mirandinha, aquele ponto que jogou no Palmeiras, jogou na seleção, foi quem me indicou para o Antônio Lopes, que ele morava no mesmo condomínio, e nessa conversa deles dois, ele estava precisando de um lateral esquerdo. Aí daí então ele disse, eu tenho um lateral esquerdo bom no Fortaleza. Aí ele perguntou, ele pode vir fazer um teste aqui? Ele disse, pode. Aí conversou comigo, foi quando eu conheci o empresário dele, e daí nós e na minha estreia, você senti que o olhar diferente dos dirigentes, ninguém queria assumir, porque era um risco, a dúvida, será se esse cara vai dar certo, será se vai... né? E graças a Deus eu fui um dos melhores jogadores em campo, minha estreia com o Grêmio foi também o melhor jogador em campo, que era o principal, né? Então, jogo clássico, jogo local. Se você for bem contra o Grêmio, o resto você pode ir do jeito que você quiser. Eles não. Aí eu fui um dos melhores jogadores em campo contra o Grêmio. Aí pronto, aí então começou veio o jogo do Campeonato Brasileiro. Aí foi quando. O que mudou para você quando você sai do cenário local, daqui do Asa, da sua passagem em Sergipe, da sua passagem em Maceió e vai para o cenário nacional? Porque o Fortaleza, o destino foi o Fortaleza, não é isso? Isso. O Fortaleza já é cenário nacional. O que mudou na tua vida nisso? Muda muitas coisas, muda todo o que você pensa do futebol é totalmente diferente. Né? As estruturas, as condições, eles dão, mas vem a cobrança, né? Então, você tem que... Eu digo sempre para o jogador, o difícil não é você chegar num time grande, o difícil é você permanecer nele, porque a concorrência é muito grande, a cobrança é enorme mesmo. Se um jogo que você falha, um jogo que você der errado, é uma cobrança. Se você não tiver personalidade e você não tiver uma firmeza mesmo forte, com certeza você não segue a carreira de jogador de futebol. Então, eu fui aprendendo aos poucos o que é ter uma responsabilidade, o que é ser um jogador profissional. Porque às vezes até então você diz, eu sou jogador profissional. Não, você é um jogador de futebol, você não é um jogador profissional. Porque o jogador de profissional é aquele que se dedica, aquele que chega nos treinamentos, treina, faz a sua parte e mais alguma coisa e vai. Então esse é o jogador profissional que não dá trabalho, que cumpre os seus horários, é um jogador disciplinar. Graças a Deus, eu sempre fui esse jogador e aprendi isso aí. Ser campeão lá no Cearense, no futebol cearense pelo Fortaleza, o que representa para você? Ali foi uma sensação eu acho que eu ainda não tinha sido campeão. Né? Primeiro título, né? Onde você tinha grandes jogadores de futebol. Eu tinha Mirandinha, tinha Eudes, tinha Josimar. Josimar é o da Copa, né? Isso, o lateral. Isso, ele era o lateral direito do nosso time. E o Eudes jogou também no Cruzeiro, seleção tudo. Mirandinha jogou Então, eu cheguei lá desconhecido, ninguém conhecia. Se tornei ídolo. Aonde o cobrador de pênalti era eu. Aí chega numa decisão contra o Ceará, que era o nosso rival, que o Ceará era um time muito bom. O treinador era o Lula Pereira. Que era um zagueirão, viu? E o time dele era um time massa. Para a gente ganhar dele, teve que fazer um bom time.
Do Ceará. Do Ceará. E daí, então, no último jogo, houve esse pênalti a favor do Fortaleza e você pegar o Castelão ali. Lotado. Na época, hoje diminuíram a capacidade dele, mas na época dele ele tinha 70, 80 mil pessoas ali. Nesse dia estava fervendo. Nesse dia eu olhei assim, eu digo, Jesus. Aí e quem pegou a bola e te entregou? Que é o Mirandinha. Eu pensei que ele era quem ia bater, né? Porque tinha um cara experiente, decisão, aí é contigo. Eu digo, bom, ele pegou a bola, entregou para você e disse, tome conta. Tome conta. Eu digo, e naquele momento? Naquele momento, passa, aí às vezes eu estou assistindo assim, cobrança de pênalti, assim, com os amigos, eles dizem, eu fazia. Meu irmão, não diga isso não. Mexe muito. Né? Porque se você não estiver preparado, você não chega nem na bola. Se a bola não chega nem onde está o goleiro. Porque quando ele abre a mão ali, ela passa das travas a mão dele. Você não vê buraco nenhum ali de passar. Você tem que ter uma personalidade, estar bem preparado psicologicamente, focado, porque um errinho que você dá, o goleiro pega. Aí tu pensou o que, Elisa? Vou dar uma sapatada aqui. Eu sempre batia pênalti forte. Meu chute era forte. Se eu errasse, ela passava do estado. Agora, se eu acertasse, também o goleiro não pegava. E daí, então, o goleiro, o Cláudio Adão, jogava no Ceará. E o Cláudio Adão conhecia como é o meu chute, tudo mais, chegou para o goleiro, eu vi quando ele chegou para o goleiro, ele disse, olha, fica parado que ele bate forte. Aí eu digo, já vou mudar, não vou mais coisa. Aí corri, peguei a distância que eu sempre pego para bater na bola, e quando cheguei perto da bola, eu só coloquei, não bati forte, coloquei. O goleiro está parado no meio do gol, ficou paradinho no meio do gol, esperando eu bater a forte. Eu toquei do lado pequenininho, aí quando eu vi a torcida vibrando, eu digo, agora muita emoção. Né? Aí foi uma festa. E o Fortaleza que vinha numa crise terrível, sem título, não sei quantos anos, e naquele ano nós fomos campeão com o Fortaleza. Então foi dali que o Fortaleza começou a decolar e começou a fazer times para chegar jogar no Fortaleza, jogar no Internacional, jogar no Goiás, o que muda na cabeça do atleta? Muda o modo de viver, o modo de pensar, de falar, de agir, de conversar, né? Porque até então é outro nível de conversa, é outro nível de estrutura, é um clube, os clubes que te dão condições só única e exclusivamente para você jogar futebol. Outra coisa você não pensa além de futebol, porque tudo isso eles dão, cuida da família, cuida dos filhos, cuida da sua saúde, para que você possa entrar em campo e estar com a sua cabeça tranquila para jogar futebol. Então, isso faz com que mude todo o seu conhecimento de pessoas, de homem, de jogador de futebol, de atleta, para que você tenha uma responsabilidade muito grande. Depois de tudo isso, você mantém contato assim com o Mirandinha, com essa turma? O Mirandinha, de vez em quando eu falei com ele. O Josimar, um tempo atrás eu falei com ele, está em Brasília, é evangélico agora, graças a Deus. O Célio Silva, que era o zagueiro, também conversa, está mexendo com futebol, de vez em quando se comunica comigo. E os demais, eu tenho um grupo de ex-atletas que a gente está sempre mantendo contato, conversando, uns fala, outro fala, e a gente mantém a comunicação. Qual foi o maior desafio que você viveu no futebol? O maior desafio no futebol. O maior desafio no futebol foi, eu acho que foi se tornar ser um jogador de futebol. Esse foi um desafio muito grande para mim. Para mim foi um desafio que a gente passou e lutou e buscou, se esforçou, abriu mão de muitas coisas, larguei a família, fui embora. Então era um desafio. Passei, dormi debaixo de arquibancada, esperava o profissional do Fortaleza comer para poder sobrar o resto da comida da concentração, que é óbvio que é fartura na mesa do atleta profissional, e eu estava de teste lá. Eu passei quase umas 2, 3 semanas lá fazendo teste. Então, a gente ficava torcendo que o Fortaleza... E tem muita gente que acha que é fácil. Que é fácil. Aí tem muita gente que faz. Tem que passar por isso aí. O jogador de futebol que não passar por essas etapas aí, ele não aprende, não. Ele vai chegar lá em cima e ele desce ligeirinho. Tem que valorizar. Pois bem,
de fato é isso mesmo. A gente falou de empresário, a gente falou do mundo que o futebol oferece. O futebol foi generoso com você? Lhe deu resultado financeiro? O futebol foi generoso. Eu não tenho o que reclamar do futebol. O futebol foi muito, muito generoso comigo. Infelizmente, a minha carreira foi mal gerida. E até então, um garoto novo, o único pensamento era jogar futebol. Você não pensava em negociar os contratos. Negociar os contratos, se estruturar, planejamento, tudo. Eu só vim acordar. Entender isso aí quando eu estava no Goiás, que daí então terminou o meu contrato com o Goiás e eu tinha assinado um contrato. Eu mesmo assinei o meu contrato com o Atlético Paranaense. Então, era um salário que eu nunca pensei na minha vida. Deixa que eu já devia estar ganhando aquele salário. Há muito tempo. Então, foi quando eu acertei lá, que eu vim passar as férias aqui, que cheguei aqui, aí foi que eu fui despertar. E daí, então, foi quando começou a minha divergência com o empresário devido a esse problema e terminou não usufruindo. O mundo do futebol, Canhoto, o mundo do futebol, ele oferece muita coisa errada. A gente sabe, eu vivi, você viveu isso, tem muita coisa no meio, sobretudo de bebida, até de droga mesmo, dessa coisa que o mundo do futebol oferece. Em algum momento você se perdeu, assim, do ponto de vista de comportamento? Não. Eu, graças a Deus, sempre fui um cara... É isso aí vamos voltar à história da primeira. As pessoas que eu convivi sempre me ensinaram isso aí. Coisa ruim não se meta, não se mistura. Não dá para você, isso aqui não dá para você. Mas não deixa de ter isso, né? Não deixa. O cara era induzido, né? Era menos, naquela época era menos. Pelos macacos velhos, como no futebol. Dúvida. Você dizia logo, se você não beber, não joga e tal, tudo mais. Aí o cara vai na onda, eu vou correr. Não vai nessa aqui, não tem futuro. Para mim não tinha nada disso. Quer correr, vamos correr. Não quer. Mas é uma facilidade muito grande para essas coisas. É por isso que muitos se perdem no meio do caminho, porque as portas se escancaram. Para tudo que você pensar, o mundo abre assim, e uma facilidade tremenda para você entrar nesse mundo. Você não saiu em nenhuma barca, não? Não, eu não era um jogador de barco, eu nunca gostei. Você jogou com o Andrei? Joguei. Pronto, o único jogador que eu saí era o Andrei. Mas o Andrei... o Andrei, ele era meio desmantelado. Eu saía com ele. Foi um cara Você não saiu nenhumazinha vez? Saía com ele. Saía? Foi o único jogador que me fazia sair com ele, era o Andrei. E a experiência não foi muito boa. Assim, em termos de mulher, essas coisas todas, sair da noitada. Então, nós jogamos junto no Goiás. Então, foi um período onde... Um período ruim da minha carreira foi justamente no Goiás, que eu já estava para ser mandado embora do Goiás devido a essas saídas. Por conta dessa falha de comportamento. Essas noitadas, essas coisas todas. Aí foi quando mudou o treinador e o treinador me deu nova oportunidade. Aí foi quando eu digo, aqui não dá, esse caminho não dá. Você falou de treinador. Quem foi o cobra criada, o treinador que você se inspirou nele? Quem foi o cara que você... Esse é bom. Cada um tinha sua característica. O Antônio Lopes era um treinador mais disciplinado. O delegado. Ele era um cara disciplinado demais até. Ele dizia, faça isso, faça aquilo, faça. Então, ele era um cara super disciplinado. Um cara, taticamente, que ensinou muito, posicionamento, deslocamento, como se desfazer de uma jogada. Era um cara Arthur Bernardo. Sim, chegou à seleção brasileira, esse cara. Ele dava aula taticamente. Agora, quando ele chegou no Goiás, foi ele era do Fluminense e foi quem me ensinou muito nessa parte tática. Pois bem, e como é que surgiu a oportunidade? Porque você se transformou técnico de futebol ainda muito jovem, né? Como é que está a tua vida? Tu ainda pretende voltar ao mundo do futebol? Aguarda uma oportunidade? Como é que anda?
Eu realmente comecei na carreira de treinador de futebol, né? Tive o prazer de ser campeão no ASA em 2003 como treinador de futebol, né? Dei seguimento à carreira, mas as coisas não foram indo acontecendo de acordo com o que a gente pensava, né? As coisas começou, né, um envolvimento muito ruim, os bastidores do futebol foi aumentando e é muito difícil os bastidores do futebol hoje, né? Só quem sabe é quem convive, quem vive lá dentro. Mas na vida toda é assim, né? O futebol é pior? É pior. O futebol é pior porque todo mundo quer ser jogador, todo mundo quer ser treinador, e agora os empresários... Dirigente que se mete. Dirigente hoje que não conhece, não sabe não o que é um futebol, chute. Não deu um chute, aí é o dirigente, aí acha que sabe de alguma coisa, aí quer dar opinião, aí se envolve com um empresário que os caras, se brincar, ele leva tudo seu. Então isso foi desgastante, foi me desgastando e eu me afastei do futebol profissional. Me envolvi com a base, teve um projeto no ASA de uma base e graças a Deus esse projeto me fez voltar de novo à alegria de conviver com futebol, dessas coisas todas. Foi quando acabou, né, essa parte da base. Eu me afastei novamente e hoje eu me encontro afastado, né? Se um dia eu puder voltar a treinar, menos profissional. O profissional eu já Você gostaria de trabalhar com a base? Já é a segunda vez que eu Mas não está alheio ao mundo, não? Você está acompanhando? Não, acompanho tudo, vendo tudo, acompanho tudo, analiso tudo, para tática, para técnica, acompanho jogos, ou vejo o treinador, o que tem de bom, o que não tem de bom, o que evoluiu, o que não evoluiu, eu analiso tudo isso aí. É isso que nós acompanhamos. Pois bem, tem que se manter aí atento aos acontecimentos, porque de repente pode surgir um projeto, alguma coisa, né? Aí o Canhoto está na área, né? Sem dúvida. Canhoto, eu preciso voltar aqui a um dia específico, né? Um dia de um racha lá no campo do Zezé, que você jogou mal nesse dia, jogou muito mal. E ao final o seu Zezé sempre reunia a turma toda, oferecia uma cerveja, um banho de piscina, uma coisa, é o que ele gostava de fazer, né? E aí quando você chegou, aí você disse, o senhor fica falando, fica reclamando, mas um dia o senhor vai me ver no Maracanã. Aí ele, de forma brusca, assim, ríspida, né? Ele chegou e disse, no Maracanã, só se for você vendendo picolé, porque jogando bola mesmo, com essa bolinha aí que você jogou hoje, vai jogar de jeito nenhum. Você lembra dessas palavras? Eu lembro, nesse dia ele, não sei o que deu tudo errado. Mas ele ficou mais chateado, porque nós perdemos o racha, as coisas não fluíam como a gente sempre fluía jogando. Então foi um dia que eu vi ele irritado, brabo. Às vezes eu não dava a bola a ele, chutava, querendo decidir também. E então ele se irritou, aí terminou, nós fomos lá para trás, lá, nós sempre se reunia lá, ia tomar, quem bebia tomava a sua cervejinha, e o resto ia tomar o refrigerante, comia a carne, tudo mais. E nós conversando, ele estava puto da vida, ele falou esse negócio lá. Aí o tempo passou, você chega ao Internacional. Num sábado à noite, eu estou em casa, o telefone toca. Eu não gosto, eu falo disso, mas já começo a me emocionar. O telefone toca, veio aquela ligação e eu atendi. Quando eu atendi, você disse, Josa, Canhoto. Eu disse, o que é que há, Canhoto? Aí ele disse, cadê o velho? Aí eu disse, o velho está deitado. Aí ele disse, chama o velho e diga a ele que amanhã eu vou jogar no Maracanã, vou marcar Renato Gaúcho. E aí eu saí, cheguei na porta do quarto, bati, papai, Canhoto quer falar com o senhor. Ele disse, oxe, Canhoto uma hora dessa. Eu disse, mas eu também não disse o motivo, né? Porque eu sabia no que ia dar, né? Aí quando chega lá, você disse, seu Zezé, Canhoto, ligue a televisão amanhã,
5 horas, que eu vou marcar Renato Gaúcho no Maracanã. Rapaz, o homem travou o canhoto de um jeito, não deu uma palavra. Pegou o telefone, me entregou e só fez dizer assim, disse, Deus abençoe. E aí começou a chorar, chorou, como eu fico. Aí passou direto pro quarto, cheguei lá, ele estava agarrado com o travesseiro assim, chorava como uma criança, né? Aí eu cheguei para ele e eu disse, o que é que houve? Aí ele chegou e disse, não é que o filho da puta vai jogar no Maracanã e vai marcar o Renato Gaúcho. Aí foi uma festa só naquele dia. Depois daquela ligação, você lembra da voz do Zezé do outro lado? Lembro que a voz dele se embargou logo, né? Ele não acreditou. Primeiro, aliás, ele não acreditou e ao mesmo tempo acreditava. Quando eu falei, eu digo, olha, pode ligar a televisão aí, tá a hora que eu vou estar no Maracanã. Aí disse, como é a história? Eu digo, pode ligar aí. E você fez um grande jogo. Eu fiz um grande jogo. Fez um grande jogo. Gaúcho, na época. Internacional e Vasco, né? Internacional e Botafogo. Internacional e Botafogo, né? O Renato estava no Botafogo. E aí? E como é marcar Renato Gaúcho? Não foi tão difícil, não. Renato ele Gaúcho, joga e deixa jogar, né? Joga e deixa jogar. Não tenha... agora nós pegamos uns pontinhos difíceis que, pela misericórdia de Deus... mas, graças a Deus, todos eles nós se saímos bem. Rapaz, no domingo de manhã, ele foi lá, testou a televisão, ligou para ver se estava funcionando, se estava tudo certo. Aí eu olhava para mim e dizia, tá domingo demorado. Ele querendo que, a ansiedade para ver logo o jogo, quando você entra no túnel do Maracanã e diz, olha ele, é verdade, olha ele ali. Mas foi um dia de muita emoção, né? Canhoto, como você define isso? É mais difícil ser comandado ou comandar? É mais difícil comandar. Comandar é mais difícil. É porque até então, você comandar, você se lidar com um ser humano é difícil. Imagine você trabalhar com um elenco de um time de futebol e chega a 30, 25, 30 atletas, e cada um com o objetivo de ser titular. Ainda tem a cobrança da torcida, da família, né, que quer ver o seu time ganhar. Então, para você comandar e para você lidar com esse grupo de atletas é muito difícil, porque são cabeças diferentes, pensamentos diferentes. Quando você tem pessoas boas é bom, mas quando você tem 1, 2 ou 3 no grupo que inflama tudo, aí é difícil, você tem que estar muito atento para que você não venha perder o controle de tudo. Que mensagem você deixa para os garotos que estão iniciando hoje? Primeiro, foco, família, né? Se você tiver uma família, tiver uma base que é a sua família, seu pai, sua mãe, né? Se você tiver foco e se for um cara disciplinado, com objetivo, pode ter certeza que você já deu um passo muito grande para ser um atleta de futebol. Quando eu falo isso, é abandonar muitas coisas, abrir mão de muitas coisas, porque sem isso você não vai chegar. Hoje não chega. Buscar as atitudes de um cidadão, né? Cidadão, sem dúvida. É por isso que quando eu trabalhava na base, eu dizia, não penso só em formar um atleta, um jogador de futebol, eu penso em formar você um homem. E depois você se torna um atleta. Porque se você não for um atleta, mas você vai se tornar um homem. Então, esse é o objetivo do trabalho de base e do garoto. Porque, infelizmente, hoje você sabe que a vaidade é muito grande do jovem, e hoje os jogadores de hoje são muitos melindrosos, muito difícil de se conduzir. Se você não tiver uma postura firme, com certeza você vai perder o atleta. Então é isso que eu passo para eles: seriedade, família, ame sua família, respeite seu pai e sua mãe, adore eles, busque tudo em prol deles, que aí eles vão seguir a carreira deles. Se o seu Zezé chegasse aqui agora, o que você diria a ele? Eu dizia com todo prazer, minha gratidão por ter conhecido você, por se tornar a pessoa que eu sou, graças primeiramente a Deus,
meu pai, e o segundo ao Senhor por me dar esse prazer de eu realizar o meu sonho de ser um dia ser um homem de bem e ser um jogador de futebol. Ainda tem sonho no futebol, não tem, Canhoto? Eu tenho sonho. O meu sonho no futebol é o que? Tornar um jogador, um garoto de futebol, um garoto desse, pegar um garoto e fazer, lapidar ele, dizer assim, esse jogador, ele passou pela minha mão, ele foi um jogador, vai ser um jogador de futebol. Esse é o meu sonho um dia. Porque tem tantos garotos aí sendo abandonados, sendo largados, perdendo futuro, perdendo sonho, por falta de oportunidade, por falta de um carinho. A sociedade perde talentos para a vida. Né? Talento da vida. Então, isso me deixa triste quando eu vejo um jovem mergulhado na droga, mergulhado na bebida, no vício, seja qual for o vício. Isso me deixa triste. Aí eu envolvo isso com o esporte. E o esporte é quem faz isso transformar vidas e transformar os jovens. Muito obrigado, Canhoto, por ter compartilhado com a gente a tua experiência no mundo do futebol e a experiência de vida também. Grande abraço. Eu agradeço a você, agradeço a todos os ouvintes. Para mim é um prazer muito grande estar falando com todos e que Deus possa nos dar um ano de 2026 com paz, com saúde e o resto deixa que Deus faz por nós. Valeu, então. Ouvimos aí a história, né? Um conteúdo bem interessante do Canhoto, um homem que fez história vestindo a camisa do Asa e foi campeão como técnico. Estamos aqui na TV Opes, Canal 10, né? Falando para Alagoas, Pernambuco, Bahia e também o estado de Sergipe. Essa história, ela mostra que futebol não nasce só no estádio, nasce no campinho, no trabalho, na confiança e na palavra de quem acredita. E o Canhoto é prova viva disso tudo. Um grande abraço a todos, obrigado sempre, né, pela companhia de todos vocês.